Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje no vídeo dos santos, nós iremos falar sobre alguns ensinamentos de São José Maria Escrivá sobre o medo. São José nos diz: às vezes penso que os poucos inimigos de Deus e da sua igreja vivem do medo dos bons e encho-me de vergonha. São José Maria Escrivá, ele diz que os poucos inimigos que a igreja tem, eles só são maus por covardia dos bons. Existem muito mais pessoas boas do que más, mas muitas vezes o mal ele se sobressai porque os bons são covardes, porque os bons têm medo, medo de falar a verdade, medo de expressar a sua fé, medo de enfrentar as maldades do mundo, medo de enfrentar os maus. E São José Maria, ele diz que isso envergonha ele, porque os bons, eles têm que ser corajosos e não covardes. Quantas vezes o mal, ele entra na nossa vida porque nós somos covardes e não enfrentamos ele? Quantas vezes nós deixamos o mal vencer porque nós somos covardes e não enfrentamos? Mas São José Maria, ele diz para nós enfrentarmos o mal e não ter medo. Nós não termos medo do mal. Mais lá na frente ele vai explicar porque nós não devemos ter medo. E ele também diz: há uma quantidade bem considerável de cristãos que serviam de apóstolos. Se não tivessem medo, são os mesmos que se queixam, dizendo: por que o Senhor nos abandona? O que fazem eles com Deus? São José, ele diz que muitas pessoas, eles poderiam ser apóstolos de Deus, mas eles têm medo. Quantas vezes o medo já entrou na sua vida? O medo de servir na sua comunidade, o medo de servir na sua paróquia, o medo de se entregar mais a Deus. E São José, ele diz que muitas pessoas se queixam com Deus. Por que Deus me abandonou? Estou me sentindo só. Mas ele até faz essa pergunta: se não é isso que nós fazemos com Deus? Quantas vezes, por conta do medo, nós deixamos Deus de lado? Nós abandonamos Deus, nós abandonamos a missão que o Senhor nos confiou. Deus, ele nunca nos abandona, mas quantas vezes, por medo, nós abandonamos Deus? E por fim, ele vem nos dizer: para frente, não importa o que aconteça, agarre-se firmemente à mão do Senhor e lembre-se que Deus, ele não perde batalhas. Por isso, não tenha medo de enfrentar o que é mal. Não tenha medo de expressar a sua fé, porque Deus, ele está com cada um de nós e Deus, ele não perde batalhas. Se você hoje sente muito medo, seja pelo que for, medo de ser de Deus, medo de se entregar, um medo muitas vezes que você não sabe explicar, se apegue ao Senhor, se apegue com Deus, porque como São José Maria diz, Deus, ele não perde batalhas. Então, se você estiver ao lado de Deus, você vai ser um vitorioso, porque o Senhor, ele não perde batalhas. Amém? São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.